Nós vamos falar basicamente de 3 leis. 3 leis. A lei, e você anota aí no seu caderninho. Por quê? Porque o advogado sem caneta é o soldado sem fuzil. Você tem que estar com caneta aqui. Se você é o pedreiro, para fazer o muro, tem que trazer a colher, velho. Se não tiver colher, não dá para levantar o muro. Então você anota aí. A Lei 9296 de 1996. Essa é a Lei de Interceptações Telefônicas, 9296/96. A segunda lei que nós vamos falar, essa nós vamos falar um pouco menos, é uma lei um tanto extensa, tal, mas vamos dar uma sobrevoada nela, para você saber que ela existe, que é fundamental. Lei Complementar 105. Lei Complementar 105, que é a lei que fala da quebra de sigilo bancário. Lei Complementar 105 de 2001 fala sobre o sigilo bancário. E a lei tão conhecida, tão festejada, que hoje causa inúmeras tormentas, que é a Lei 12.850, Lei 12.850 de 2013, que é a lei que definiu organizações criminosas. Ah, você já fez, já sei. Definiu organizações criminosas e essa lei trouxe diversos institutos, diversos meios de investigação que você vai conhecer hoje, se você não conhece ainda. E nós vamos falar a respeito dessas 3 leis. Meus caros, mas qual o contexto que essas leis se inserem? É isso que a gente tem que ter em mente. Por quê? Você não está andando na Paulista e, de repente, cai um piano na sua cabeça. As coisas têm um entrelaçamento histórico. Se você pegar os historiadores das histórias das ideias, e você tem que ler os caras das histórias das ideias, porque se você... E o que é a história das ideias? É a história da carochinha? Não, não é a história da carochinha. É a história do pensamento humano. Então você tem que ler isso para você entender o que está rolando. Os pensadores das histórias das ideias, quando você pega um Balmer, um Barraclough, se você quiser depois esses nomes, você me adiciona aí no Facebook, eu te passo tudo isso, você vai ler e vai ficar louco, e aí você vai conseguir pegar, fica tranquilo. Eles falam que a história é uma espiral. O que quer dizer uma espiral? Não é que um dia o Napoleão estava lá e falou, não, quer saber? Eu vou dominar o mundo. Não é isso. As coisas, elas têm um entrelaçamento histórico. E esses meios de investigação, esses meios de prova, tanto a interceptação, quanto a quebra de sigilo, quanto a agente infiltrado, quanto a colaboração premiada, quanto a ação controlada, trazido na 12.850, tem um motivo, tem uma questão de ser. Por quê? Nós vivemos o mundo, o período da informação, da velocidade da informação. Hoje, o homem, no século XX, sobretudo final do século XX, o que ele aprendeu no período deste século, ele não aprendeu somado todo o conhecimento que se acumulou na história. Por quê? Por conta da velocidade da informação, da velocidade da transmissão de dados. Hoje em dia não existem mais as fronteiras que existiam há 100, 150 anos atrás. Hoje em dia nós temos uma questão, uma zona de tensão, diversas zonas de tensão, né? Mas nós temos uma zona de tensão entre globalização e soberania. Por quê? Nós vivemos no período, numa etapa histórica, e eu sei que a frase etapa histórica é muito questionável, mas aí é outra palestra, nós vivemos num período histórico de comunidades. O país não está mais ilhado lá. Se você não é Serra Leoa, se você não é o Uzbequistão, você não está isolado lá no mundo, você está numa comunidade. Por isso que você, estudante de Direito, você vai ter que estudar a jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos do Homem, da Corte Americana de Direitos do Homem. Por quê? Porque se você não estudar essa jurisprudência, você vai ficar mais por fora que bunda de índio. Porque essa jurisprudência influencia toda a forma de compreensão dos tribunais. Então, meus caros, nós vivemos um momento de velocidade, de aceleração. É aquilo que Bauman falou, que as relações elas são líquidas.
As relações, você conhece as pessoas, hoje você está vendo aí aqui a minha palestra, você que está aí por todo o Brasil, o WhatsApp está bombando, o Facebook, você já está falando para o cara no WhatsApp, o cara que está lá do outro lado do Brasil, eu estou vendo uma palestra de um louco aqui, estou aqui em São Paulo, acordei cedo porque eu estou precisando das horas, e eu tenho que trabalhar ainda hoje, e a informação está rolando, ou seja, um momento de velocidade, você precisa ter isso em mente. Com isso, nós vivemos no mundo da complexidade. E para falar de complexidade, você vai ler o Morin. Você vai ler o Morin, Edgar, sem D no final. Edgar Morin. Edgar Morin. Você precisa ler esse cara, para você entender o sentido do que vem a ser complexidade. Até porque, minha gente, e para quem é do direito isso é fundamental, eu falo isso para meus alunos, as palavras têm significado. Você não pode falar qualquer coisa de qualquer coisa. As palavras têm significado. Então, você vai ler o Morin e vai entender o sentido que vem a ser complexidade. E por conta dessa velocidade de informação, dessa nova forma das pessoas se relacionarem, desse método que o indivíduo está aqui na Praça da Sé, está no escritório dele na Paulista, e ele, com um clique, ele faz uma operação financeira nas Ilhas Caimã, em Nova York, Ilhas Jersey, Japão, com um clique, em fração de segundos. Por conta disso, nós observamos, e isso é fácil de observar no decorrer da década de 80, e por que é fácil observar no decorrer da década de 80 aqui no Brasil? Porque é o final do período ditatorial, porque antes não se observava nada. Você observa que uma nova forma de criminalidade surgiu no cenário. Uma criminalidade de drogas, que até então, se você perguntar para os jovens há mais tempo, né, não tinha criminalidade de drogas que tem hoje. Será que ninguém usava droga? Não, né, gente? Não, né? Mas um novo tipo de criminalidade de drogas, tráfico de armas, tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, tráfico de, enfim, de obras de arte, espionagem industrial, lavagem de dinheiro, crimes que até 30 anos atrás não existiam. Por conta dessa nova criminalidade, o Estado teve que correr atrás e dar respostas a essa nova criminalidade que passou a ser a realidade do nosso país e do mundo. E por conta disso, o Estado chegou à seguinte conclusão: nós precisamos criar meios eficientes, e esse eficientes, meu velho, com muita aspa, tá? Eficientes, para combater essa criminalidade. É nisso que surge esses meios ocultos de prova, meios ocultos de investigação. Uma tentativa de dar resposta à sociedade que quer segurança, todos nós como cidadão queremos segurança. É lógico que eu tenho que fazer um parênteses aqui, eu tenho colegas que falam, nossa, mas a gente vive num país que a criminalidade assola a nossa sociedade. Velho, eu sei de uma coisa, se eu tivesse em Serra Leoa, ia ter um cara morto ali na esquina aqui da farmácia. Pelo menos na hora que eu entrei não tinha ninguém. Então, esse negócio de violência e criminalidade que assola o nosso país, a gente tem que saber bem do que nós estamos falando, até porque as palavras têm significado, né? Então, é bem questionável essa afirmação. E nesse sentido, senhores, neste cenário, é que surgiram esses meios ocultos de investigação. Neste cenário de velocidade, de necessidade de eficiência do combate, como diz a Agamben, de dar resposta a uma sociedade que clama por segurança e de uma criminalidade que não é mais aquela criminalidade do Código Penal de 1940 do matar alguém. Do batedor de carteira da Praça da Sé, não tem mais essa, velho. Isso aí está por fora. Ah, mas ainda tem, lógico, ainda tem. Se você vê as estatísticas da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, existem muitos furtos celulares, mas um furto de celular impacta muito menos do que uma organização criminosa que desvia dinheiro da saúde, por exemplo. E como que nós vamos descobrir o dinheiro que foi desviado da saúde? Pelo uso desses meios ocultos de prova. E nesse sentido, senhores, eu quero começar pela 9296 de 96, Lei de Interceptações Telefônicas. A Lei 9296
de 1996, ela visou regulamentar o artigo 5º, inciso 12, a parte final. 5º, X, 2 pauzinho, parte final. É isso, velho. Põe aí e cola o adesivo dos ursinhos carinhosos para você lembrar, porque isso para dar um destaque. 5º, tal. Inciso 12, parte final. E qual é o 5º 12 da Constituição? Qual é? É a seguinte redação: é inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 5º, inciso 12, CF 88. Só que você está pensando, você aluno sagaz, que acordou 5 da manhã para estar aqui hoje. Você que ontem, antes de dormir, leu a lei inteira de interceptação telefônica e falou, eu vou fazer uma pergunta para aquele cara para sacanear ele. Eu vou fazer. Então eu vou ler essa, e você leu 10 vezes antes de... Você pensou, mas a 9296 é de 1996, professor. E a Constituição é de 5 de outubro de 1988, e aí? Aí eu falo para você, meu caro, e antes da 9296, de 96, o que vigorava com relação a interceptações telefônicas? Qual que era a regra do jogo? O Código Brasileiro de Telecomunicações. O CBT, Código Brasileiro de Telecomunicações. Só que tem um detalhe, meu velho. O Código Brasileiro de Telecomunicações, que é da década de 60, sofreu algumas alterações, sofreu uma alteração no seu artigo 153, que, por sua vez, sofreu alteração à Constituição de 67 em 69, a emenda constitucional 1 de 69, período ditatorial. E nessa emenda constitucional de 69, foi proibida a quebra do sigilo bancário, a quebra de sigilo telefônico, melhor dizendo. Ou seja, os caras não estavam querendo ser ouvidos, meu povo. Por que será, né? Os caras não queriam ser ouvidos. E aí, com a proibição da quebra do sigilo telefônico, nós vigoramos, passamos o período democrático, tal, chegamos na Constituição, 5º 12, que eu li para vocês, e da Constituição, uma nova ordem de Estado, uma ordem democrática. Nós chegamos a 1996. Aí você, aluno sagaz, me pergunta, tá bom, professor, mas e de 88 a 96? Não ocorreu nenhuma interceptação telefônica? Ocorreu, meu querido. Ocorreu. Ocorreram diversas interceptações telefônicas de 88 a 96. Mas e aí, como é que ficou? Foi considerada prova ilícita. Foi considerada prova ilícita as interceptações telefônicas que ocorreram antes da Lei 9296. Por que prova ilícita? Por ausência de regulamentação. E você vai anotar aí agora. Você vai anotar porque você vai ler isso depois. Você vai ler o HC 69912, 69912, relatoria Sepúlveda Pertence. Você vai ler o HC 72588, relatoria Maurício Corrêa, ministro Maurício Corrêa, e você vai ler também o HC 73351, relatoria Ilmar Galvão. Você vai observar que esses HCs, todos eles seguiram na esteira da compreensão de uma prova ilícita por ausência de regulamentação. Ou seja, quem foi interceptado antes da 9296, velho, essa prova teve que ser extraída, teve que ser jogada fora, porque ela foi considerada ilícita por ausência de regulamentação da parte final do artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal de 1988. Entendeu?
Pô, velho, não fala não que, meu, sexta-feira é de manhã. Se você não entendeu, você pergunta. Você pergunta, você está aqui para entender. Então, minha gente, mas por que foi considerada prova ilícita? Por quê? Por quê? Por que foi considerada prova ilícita? E o processo foi anulado. Porque tudo aquilo que decorreu desta prova, considerada ilícita por ausência de regulamentação do artigo 12, do artigo 5º 12 da Constituição, tudo aquilo teve que ser anulado. Por conta da teoria, que provavelmente você já ouviu falar, a teoria do fruto da árvore envenenada. Teoria do fruto da árvore envenenada. E você vai pesquisar a respeito disso. Você vai pesquisar a respeito disso. E nesse HC se entende que toda prova oriunda desta interceptação é imprestável, porque é um fruto da árvore envenenada da prova ilícita, interceptação telefônica, antes da 9296. É importante deixar claro que alguns amigos, alguns colegas falam, pô, mas esses advogados ficam inventando moda, teoria, fruto da árvore envenenada, blá, blá, blá. Pô, os caras querem inventar moda. Gente, eu sei que é novidade para muita gente, só que o cara não se dá conta que a teoria do fruto da árvore envenenada foi debatida a primeira vez na Suprema Corte Americana em 1920. Então não é que a gente está inventando, é que muitas vezes o colega não leu. E o colega que não leu, como ele não quer dizer que ele não leu, ele quer dizer que o advogado está inventando. Mas não é, velho. É 1920. Deu quase 100 anos. Deu quase 100 anos de tempo para ser lido isso. Então, você pode, inclusive, pesquisar a respeito disso. Que é um caso chamado caso Silverthorne Lumber. Silver de prata, né? Thorne com TH. Lumber. Na Suprema Corte Americana em 1920. Se você digitar lá no Google Silverthorne Lumber, 1920, você vai ver da onde saiu o negócio. E aí quando o cara falar que você está inventando, você só tem o trabalho de mandar o link para ele e escrever. Estuda. É só isso que você vai fazer. Porque aí o cara para de falar esse tipo de coisa. Mas aí, minha gente, nós chegamos na 9296. 9296 de 1996. Só que a Lei 9296 foi objeto de inúmeras críticas quando da sua feitura. A primeira delas, autorizava interceptação telefônica para todo crime com pena de reclusão. Meus caros, furto é pena de reclusão, não é? Então, se o cara furtou, ele pode ser interceptado? Segundo a lei, sim. Então, essa é a primeira... Estelionato é pena de reclusão, mesmo sendo de 1 a 5. Receptação é pena de reclusão. Ou seja, cabe interceptação. Então, essa foi a primeira grande crítica à Lei 9296. A outra grande crítica com relação a essa lei, é o prazo. É o prazo. Essa talvez não, essa com toda certeza foi a maior crítica com relação a esta lei. Pois a lei diz que o indivíduo pode ser interceptado por 15 dias, renováveis por mais 15 dias. Aí você pergunta, mas professor, mas pode mais 15 dias? Pode. E mais 15 dias? E mais 15 dias? E mais 15 dias? E mais 15 dias. Ah, então, e quando já for 2 anos e meio, mais 15 dias? E aí, meu velho, é uma interceptação infindável. Você descobre o cabeleireiro que a mulher do cara vai,
a manicure. Você descobre que a manicure brigou com o marido dela. Você descobre que a chefe da manicure olhou para o marido da manicure e a manicure brigou com a chefe dela. Você descobre tudo isso. E você invade de maneira totalmente descabida e desmedida a intimidade do indivíduo. Porque é impensável imaginar que um cara fique interceptado 15 dias, mais 15, mais 15, mais 15, mais 15. E assim por diante, como uma dízima periódica, né? Como 3,33333. É 15, 15, 15, 15. Não dá, velho. Não dá, não dá, não dá. Então, minha gente, por conta dessas interceptações e renovações infindáveis, um debate acalorado nos tribunais, tivemos aí o HC, que você vai anotar, e esse HC velho, você tem que ver. Você tem que ver, você não vai conseguir viver a sua vida sem ver esse HC, velho. Um HC da relatoria do ministro Nilson Naves, STJ, HC 76686, 76686, STJ. Relator ministro Nilson Naves. Pois este HC buscou equacionar essa questão dessas renovações infindáveis, essas renovações que sempre ocorriam 15 dias, mais 15, mais 15, mais 15. E neste HC, realizando uma hermenêutica constitucional, o ministro Nilson Naves, mostrando o brilhantismo dele, olhou para o artigo 136, parágrafo 2º da Constituição, que você vai ler depois. 136, parágrafo 2º, Constituição 88. E qual é a redação do artigo 136, parágrafo 2º da Constituição? A redação é: o tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificam sua decretação. Ou seja, máximo 60 dias. Aí o ministro Nilson Naves observou nesse HC 76686, ele observou o seguinte: se no estado de defesa, um momento de limite da ordem constitucional, o máximo são 60 dias, numa interceptação telefônica no estado constitucional, não pode passar de 60 dias, né? Foi esse o raciocínio do ministro. Brilhante, o cara foi brilhante. O cara mandou bem, velho. O cara mandou. É aquele gol que você vai no estádio e paga o ingresso. Que você vai lá ver o gol e fala, pagou o ingresso o cara. Mandou bem, foi muito bem. Então, essa é a compreensão, uma hermenêutica constitucional trazida do artigo 136, parágrafo 2º da Constituição, para regulamentar a questão do prazo trazida no artigo 5º da Lei 9296/96, que é a Lei de Interceptação de Telefone. É isso, velho. É isso. Outras questões são tormentosas na lei 9296. Se você pegar aqui o artigo 2º da lei, não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Isso aqui, se não tiver isso, nem denúncia pode ter, né? A prova puder ser feita por outros meios disponíveis. O fato investigado constituir infração penal punida, no máximo com pena de detenção. Ou seja, gente, nós tivemos aqui, teve toda uma discussão de que todo e qualquer crime de reclusão pode ser investigado. A prova puder ser feita por outros meios disponíveis.
ficou consagrado na prática aí, penal, que começa a investigação, pede interceptação. Os caras tentaram produzir a prova de outra maneira? Não, né? Não. Porque senão não começaria a investigação e logo uma interceptação. Então, a prática, mesmo a Lei 9296 sendo totalmente questionável, a prática desrespeita a Lei 9296. Isso, para quem advoga no crime, para quem come e bebe do crime, sabe que muitas vezes, nas investigações, a coisa começa, se desenrola, vai, não sei o que, está ouvindo todo mundo está ouvindo todo mundo, mas ninguém demonstrou a subsidiariedade desta medida. A subsidiariedade dessa medida, que a prova, tentou-se produzir essa prova de outra maneira e não se conseguiu. Ninguém demonstrou isso. E aí, a interceptação telefônica, que deveria ser a última ratio, passa a ser a prima ratio, né? Passa a ser a primeira medida a ser utilizada pelas agências executivas de controle, como diz Zaffaroni, né? Se você olhar aqui, artigo 3º, do artigo 5º eu já falei, que fala das renovações, né? Que aí é o maior problema da lei. O artigo 3º, a interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento. Repetindo, a interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento. Velho, é aquilo que eu estava falando com o pessoal ali no café. Isso, nós temos um problema. E aí eu tenho que fazer um resgate histórico muito rápido para você não morrer de sono nessa sexta-feira, 31 de julho. Que é o seguinte, qual foi? Todo mundo aqui já ouviu falar da Inquisição. Não, a Inquisição, queimava as bruxas, tinha o gatinho preto, por isso que o gatinho preto dá azar, por causa da Inquisição e tudo mais. Não vejo um gato preto, volto para casa. Velho, qual foi a principal sacada da Inquisição? Qual foi a principal sacada da Inquisição? Não foi acabar com a defesa. Não foi acabar com a defesa. A principal sacada da Inquisição é transformar aquele que acusa e aquele que julga no mesmo cara. É o mesmo cara, velho, o mesmo cara. Tinha defesa lá, a bruxa estava lá, estava naquele veneno, e ela tinha defesa. Só que a grande sacada da Inquisição foi pegar o cara que acusa, isso aqui, tá parecendo bruxaria, hein? Tá parecendo bruxaria, então eu vou investigar isso aqui. Aí o membro da igreja, em nome de Deus, de um valor nobre de proteger a fé, a saúde religiosa da nossa comunidade, ou aquele sentimento de bondade, né? Eu sempre me pergunto quem vai nos proteger da bondade dos bons. Sempre me pergunto, a bondade dos bons é sempre aquela coisa, a gente precisa fazer isso porque a gente precisa da prova, gente. Por quê? Porque o Estado não aguenta mais conviver com esse tipo de conduta. É a bondade dos bons. Eu fico emocionado. Aí, então vamos fazer um prêmio para entregar para o cara de tão bom que ele é. A gente chama a Globo, bate palma para o cara, porque é a bondade dos bons. Então, meu velho, esse filme eu já vi. Esse filme, se você ler um pouquinho, você vê que isso já aconteceu. Aí o que acontece? Esse cara investigava e fala, essa mulher aqui, ela dormiu de cirola preta, hein? Isso parece um ato de bruxaria, apareceu um gato preto na janela dela. Eu estou falando sério, gente. Isso aconteceu. Então nós vamos fazer a prova divina. E qual que é a prova divina? A prova divina é, nós vamos amarrar uma pedrinha na perna da pessoa e vamos jogar ela no rio. Se ela voltar, é porque ela é inocente e Deus ajuda os inocentes. Se ela não voltar, é porque ela era culpada. Gente, é eficiência de 100% esse método de prova, porque ninguém voltou até hoje. Ninguém voltou até hoje.
Então, minha gente, a grande sacada da Inquisição é pegar aquele cara que acusava e transformar o acusador no julgador. Por isso que o julgador não pode ser um ótimo acusador, ele não pode ter uma patologia, um problema de personalidade, onde ele tem que julgar e achar que ele tem que acusar também. A regra do processo penal é simples, velho. Ado, ado, ado. Cada um no seu quadrado. Um acusa, um defende, um julga. Cada um no seu quadrado. E ninguém faz o serviço do outro. Não tem uma forcinha, não tem como bater o escanteio e cabecear a bola. Cada um no seu quadrado. É simples. Então a grande sacada da Inquisição foi essa. Você tem que saber esse lance. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a partir do momento quando o juiz age de ofício, como está no artigo 3º aqui da Lei 9296, como está no artigo 156 do Código de Processo Penal, depois da reforma de 2008, o cara está sendo acusador. O cara está sendo acusador, porque o juiz não tem que agir de ofício. Porque o dono da acusação, o dominus litis, é o Ministério Público. E ele que tem que pedir. Por isso que quando o Ministério Público pede absolvição, o juiz não pode condenar. E o Código de Processo Penal brasileiro permite isso. O que é uma perversão do sistema. Então, meu velho, você tem que ter isso em mente. Todas as vezes que você lê de ofício, significa, com perdão da palavra para os amigos da internet, significa, vai dar merda. Por quê? Vai dar merda. Porque houve um problema, houve um conflito. E o julgador passou a ser um ótimo acusador quando ele age de ofício. Ah, mas é que eu quero ter segurança de pedir aquela prova para dar um julgamento isento. É a bondade dos bons. Velho, se você não tem segurança, o que você tem que fazer? Absolver, porque na dúvida se absolve. E o Ministério Público que não fez o serviço dele de pegar a prova e trazer para você condenar o cara. É simples. Se o Ministério Público trouxer a prova para você, você vai lá e condena. Agora, se ele não trouxer, o que você tem que fazer? Absolver. Não pegar a prova e ir atrás da prova. Simples assim. Viu como é? É simples. Os caras têm uma dificuldade de entender. É difícil entender o que é simples. Então, minha gente, eu posso colocar diversas outras questões a respeito da lei. Tem o artigo 10 da lei, tem o artigo 9º da gravação. Acho que o artigo 9º é interessante, a gente dá uma passada muito rápida, senão a gente não chega nas outras coisas. A gravação que não interessar a prova será inutilizada por decisão judicial. Durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do MP ou da parte interessada. Meu velho, nós temos um problema na prática, né? Na prática, porque muitas vezes no Brasil, na prática a teoria é outra, né? Tem lá uma prova que não interessa. A da manicure. Da manicure, eu estava falando para o colega, não é aqui em São Paulo, então posso falar, isso aí até virou piada de um estado que eu fui dar palestra. Os caras estavam investigando crimes de corrupção e tal. E hoje em dia todo mundo liga para todo mundo, não tem essa. Você com certeza um dia ligou para o cara que é amigo do assessor do governador, não adianta. Todo mundo liga para todo mundo. E aí numa dessas ligações, dessas interceptações, dessa coisa assim que envolve todo mundo, um desembargador lá caiu no grampo. E aí depois que o desembargador caiu no grampo, foi descoberto que o desembargador, homem casado, pai, avô, tinha um amante personal trainer de 28 anos. Amante personal trainer, que dava carinho a ele nos momentos de carência, nas dúvidas existenciais. Tal. Eu te pergunto, velho, o que o personal trainer tem a ver com a investigação da corrupção? Só que tem um detalhe, velho. Até tirar essa prova, o estagiário já viu, já comentou lá na faculdade, porra, velho, eu tô lá no escritório lá, eu vi o processo, sabe aquele desembargador falando de tal, pô, meu, aquele personal, porra, lá, porra. Meu, eu já dei uma gulgada, achei o cara no Facebook, ele dá aula na academia tal, personal, pá. Pô, meu, você tem que ver o carro dele lá. Pô, quem deve ter dado esse carro de presente para ele foi o desembargador. Meu, o cara não pode nem ter carro, entendeu? Não pode nem ter carro.
Aí o estagiário viu, o juiz viu, o delegado viu, os tira viram. E tira, né, velho? Olha aqui, mano, cara. Os tira viram, os advogados viram, quem subestabeleceu viu, o preposto viu, o cara do migalhas viu, todo mundo viu. Porra, todo mundo viu. Aí, não, então vamos extrair essa prova, velho, vamos extrair a prova. Só que, meu, eu quero ver você extrair a fama do desembargador. Aí os caras entravam no tribunal, virou piada entre os próprios desembargadores. Ah, foi você que foi pego no grampo lá, né? Tô sabendo. Pô, no meio da sessão, virou piada. Então, gente, a gente fala de maneira engraçada, porque é uma baita sacanagem, mas, cara, a interceptação telefônica virou selvageria. Virou selvageria. É uma coisa assim que, se você for vítima de uma interceptação telefônica, você entra fantasiado de bunda em festa de piroca. A moral é essa. A moral é essa. E você dançou. Essa é a moral. Cara, várias outras questões eu podia falar aqui dessa lei. É uma lei complicada. Vocês estão comigo? Sim. Tá? Tamo junto? Vocês estão... Todo mundo está acordado? Beleza, então vamos seguir. Vamos seguir. Tem aqui um monte de coisa que eu podia falar, enfim, mas depois você dá uma olhada na lei e a gente vai falando. Meus velhos, Lei Complementar 105. Lei Complementar 105. A Lei Complementar 105, você pode pegar no site do Banco Central. Pega no site do Banco Central, digita aí, dá uma gulgada, coisa mole, né? Não requer prática nem tampouco habilidade. Coisa mole. Dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências. Meu velho, é uma lei relativamente extensa, enfim. Não tem muitos artigos, mas tem alguns parágrafos. Então tem uma meia dúzia de páginas aqui e tal. Para você ler uma lei aqui do governo Fernando Henrique. Primeira questão importante dessa lei, ela define o que vem a ser instituição financeira. Pô, mas o bicheiro lá da esquina de casa é instituição financeira? Velho, não está no rol. O bicheiro da esquina de casa não está no rol. Então ela define o que vem a ser, quais são as denominadas instituições financeiras. Isso é importante. E por que que é importante? Porque se um dia você tiver num processo que envolva isso, primeiro você tem que saber se a regra do jogo que você está entrando é a da Lei Complementar 105. Porque se não for, é outra regra do jogo. E a regra do jogo faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque não tem mais essa de que o réu se defende dos fatos e não da capitulação legal. Você vai ouvir isso aí uma boa parte da sua vida. Isso aí, gente, é o seguinte, é você achar que o observador não se confunde com o objeto. Isso aí é uma separabilidade cartesiana. Isso aí, meu velho, ficou lá no século XVIII. Só que o direito não se deu conta disso. Então não tem essa de falar que o cara se defende dos fatos e não da capitulação legal. Porque quando eu digo que o réu se defende dos fatos e não da capitulação legal, significa o seguinte, que eu, acusador, posso colocar qualquer capitulação legal. Eu não preciso ter rigor na minha acusação, porque, afinal de contas, ele se defende dos fatos. Vocês entenderam a enrolada que é isso aí? Esse é o grande golpe de cena. A frase que o réu se defende dos fatos e não da capitulação legal é uma fraude processual. Porque o indivíduo, acusador, não vai dar a competente capitulação legal, afinal de contas, o réu se defende dos fatos. Tá aí o rigor da acusação. A gente precisa delimitar aqui as regras do jogo, né? Bate escanteio com a mão, com o pé, como é que é? Ah, sim. Então, velho, primeira coisa que você precisa saber, isso é uma fraude processual, e quando você enfrentar uma questão envolvendo instituições financeiras, você precisa saber se elas estão no rol da Lei Complementar 105.
E estão no artigo 1º da Lei Complementar 105, é coisa pra caramba. Mas aqui, os bancos de qualquer espécie, distribuidores de valores imobiliários, corretoras de câmbio, sociedade de crédito imobiliária, administradores de cartão de crédito, cooperativas de crédito, associação de poupança e empréstimo, bolsa de valores, enfim, e vai seguindo. A grande contribuição dessa lei, ao meu ver, é delimitar o que vem a ser instituição financeira e delimitar algumas regras do jogo. Uma prática muito comum hoje em dia é o compartilhamento de informações. Bacen, CVM, e aí os caras ficam trocando informação falando da sua vida e tudo mais. Isso ficou consagrado que isso não é quebra de sigilo bancário. Até porque a grande parte da doutrina entende que operar no sistema financeiro é uma concessão do Estado. Então, são informações trocadas entre órgãos do Estado. Eu tenho as minhas reservas com relação a isso. Acho meio complicada essa interpretação. No entanto, também entendo que o Estado, na persecução penal, e até para averiguar questões administrativas, tal de ilícitos administrativos, precisa trocar informações, entendo isso. Mas eu entendo que a coisa precisa ser um pouco mais limitada. A 12.850, que nós vamos falar mais à frente, determinou que as instituições financeiras devem guardar toda e qualquer informação dos últimos 5 anos. Velho. Então, se você passou o cartão de crédito para comprar um tênis ali na 25 de março, isso aí vai ficar lá daqui 4 anos e 11 meses, se os caras quiserem saber se você comprou o tênis do China, os caras vão saber, meu velho. Porque a operação foi armazenada lá. É viável isso? Acho complicado. Então, minha gente, além disso, além de falar o que vem a ser instituição financeira, esta lei disse em quais casos a quebra de sigilo poderá ser decretada. Em quais casos? Casos de terrorismo, tráfico de drogas, armas, extorsão mediante sequestro, crimes contra o sistema financeiro nacional, a ordem tributária, previdência, administração pública. Aí você me pergunta, mas professor, como dizia um escrivão de uma delegacia que eu ia muito, eu vou te falar uma coisa para você, doutor. Professor, vou te falar uma coisa para você. O que é terrorismo? O que é terrorismo? Aí você vai comprar o meu livro, Crimes Hediondos, que vai para a 8ª edição ano que vem. Então não compra agora, espera a nova edição, porque agora você vai, né? Pode até comprar para ficar lá como histórico, né? Compra agora na semana do advogado, você vai pagar com 50% de desconto na CASP, não é verdade? Pagar com 50% de desconto. Porque senão você vai pagar o preço cheio, o livro está desatualizado, você vai ficar puto comigo. Mas o que é terrorismo? Terrorismo, já que eu escrevi um livro de crimes hediondos, e os 3 T's, tráfico, tortura e terrorismo, são assemelhados a crime hediondo, conforme a Constituição Federal de 1988, artigo 5º, 43. Certo? Certo. Eu não sei o que é terrorismo. Escrevi 850 páginas, não sei o que é terrorismo. Sabe por que eu não sei o que é terrorismo? Porque o legislador não falou o que é terrorismo. Então ele diz que cabe uma quebra de sigilo bancário no crime de terrorismo, mas ele não diz o que é terrorismo. Então, meu velho, não tem como aplicar isso no crime de terrorismo, porque a gente não sabe o que é terrorismo. Simples assim. Simples assim. É lógico que no PLS, no projeto de lei, no PLS 236, que é o projeto de Código Penal, conhecido por muitos como Projeto Sarney, porque foi na gestão do ex-presidente do Senado, José Sarney, lá define, lá pelo artigo 239, 240, o que é terrorismo. É lógico que se você observar lá, você tem aquilo que eu digo, você não está andando na Paulista, querendo virar ali para ir para a Bela Paulista, 3h40 da manhã para tomar um café, e cai um piano na sua cabeça. Coisa não acontece assim.
Ali pode cair outras coisas na sua cabeça. Um piano não vai cair, velho. Um piano não vai cair. É lógico que se você vai observar saúde, você vai observar que tem uma causa de aumento lá na tipificação de terrorismo. Quando a conduta é cometida por ocasião de grandes eventos esportivos. Grandes eventos esportivos. Aí você vai se lembrar, nossa, mas por que grandes eventos esportivos? Grandes eventos esportivos, porque o anteprojeto de Código Penal foi feito para dar resposta aos organizadores da FIFA, né? Então, foi por conta disso. Foi por conta disso, dessa questão FIFA, anteprojeto, PLS 236, Sarney, e juntando tudo isso, deu um anteprojeto do Código Penal, que você tem acesso fácil à internet, pela internet, objeto de inúmeras críticas. Teve até um ato aqui na faculdade contra o PLS 236, porque os caras falam, eu prefiro o Código Penal do jeito que está do que entrar em vigor esse negócio. Para ver como é. E, gente, vocês acompanham por aí, né? Vocês acompanham por aí. O nosso Código Penal de 1940 foi reformado, a parte geral em 84, já teve um monte de reforma, tal. Ele é objeto de inúmeras críticas, mas os caras estão preferindo ele do que o projeto Sarney. Deve estar bom, né, esse negócio. Uma outra grande contribuição da Lei Complementar 105, em seu artigo 5º, que depois você vai dar uma olhada, no 5º parágrafo 1º, é que essa lei complementar define o que vem a ser operação financeira. E por que eu estou falando isso? Para você saber a regra do jogo. Forma não é frescura. Forma é garantia. Forma é garantia. Você tem que saber a regra do jogo. Considera-se operações financeiras para efeito deste artigo. Depósitos à vista e a prazo, inclusive em conta poupança. Pagamentos efetuados em moeda corrente ou em cheques. Emissão de ordens de crédito. É que tem um rol extenso aqui, né? Resgate em contas de depósito, contratos de mútuo, desconto de duplicata, aquisição e venda de título de renda fixa, aquisição de moeda estrangeira, transferência de moeda para o exterior, operações de ouro e assim por diante. Operações em cartão, enfim. É um rol extenso. Você precisa dar uma olhadinha depois no artigo 5º. Artigo 5º da Lei Complementar 105. Então, eu diria que as grandes contribuições da Lei Complementar 105 foram estas. Definir o que é operação financeira, definir o que é instituição financeira, definir o que vem a ser o sigilo bancário, o que não é sigilo bancário, essa troca de informações não constituindo o sigilo bancário, enfim. A grande contribuição da Lei Complementar 105 é essa. Como eu falei, é uma lei que tem meia dúzia de páginas, tem várias outras questões, enfim, que você pode dar uma olhada, mas aqui vale a observação daquilo que você tem que saber bem, né, que é a grande contribuição dessa lei. Meus caros, chegamos depois de uma longa e tenebrosa jornada, e você que nos assiste pela internet, eu vejo que neste momento, muitos que estão aqui presentes, nesta manhã de sexta-feira, muitos passam a meditar nas minhas palavras, porque eu olho para eles e muitos estão assim. E eu vejo que nessa meditação, meus amigos de todo o Brasil, muitos concordam comigo nesta meditação, porque muitos fazem assim. Então é um momento que todos estamos numa corrente positiva para entrar na Lei 12.850. 12.850 de 2013. Velho, e qual a grande contribuição da 12.850? Só a 12.850 dá um livro. Cara, tem o livro do César e do Busato, comentários a 12.850. Pô, só essa lei dá um livro, velho. Só essa lei dá um livro.
Os caras falam, pô, Yuri, por que você não escreve uma lei o livro da 12.850? Eu falei, meu, eu tô escrevendo 10 coisas. Porra, não dá. Sei lá, vamos esperar consolidar a jurisprudência aí eu escrevo um livro fazendo uma análise com jurisprudência, depois nós vemos o que faz aí. Mas agora não dá. Agora não dá, eu estou alucinado, estou igual uma carreta desgovernada, andando para todo lado. Então a grande contribuição da 12.850 foi definir o que vem a ser organização criminosa. Mas por que, professor, antes não tinha 9.034? Eu não tô. Antes não tinha 9.034? Tinha, meu velho, 9.034. Porque você que está vendo pela internet, eu estou falando e você está jogando aí as leis para ver se eu estou falando baboseira ou se eu estou falando coisa certa. Eu sei disso. Eu conheço você. Só que a 9.034, que falava do monte de coisa, da organização criminosa e tudo mais, não falava o que era organização criminosa. E os caras escreveram uma lei, em verso e prosa, e o mais importante, eles não definiram, velho, o que vem a ser organização criminosa. Juntamos todos aqui e fomos para o campo. Todo mundo uniformizado. Menino contra menino, solteiro contra casado. Aí vocês olham para mim e falam, professor, mas cadê a bola? Eu esqueci a bola. Então é isso, velho, o cara fez a 9.034, não define organização. O cara esqueceu a bola pro jogo, velho, não dá. Aí não dá para jogar. Porque o ator principal do jogo não veio. Não dá para jogar. Então a grande contribuição da 12.850, velho, a bola, é a definição do que vem a ser organização criminosa, meu querido, minha querida. É isso. E você vai ler no parágrafo 1º do artigo 1º da 12.850 de 2013. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direto ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. O cara definiu! Eu não acredito nisso! Vivemos sob a égide da 9.034, com os caras falando que a definição de organização criminosa estava no Tratado de Palermo, aí você, na segunda aula de Direito da faculdade, porque a primeira aula você aprendeu legalidade. A segunda aula você aprendeu. Só faz lei o Congresso Nacional. Essa é a segunda aula, velho. Segunda aula. Terceira aula você aprendeu que, tipo, atos preparatórios são impuníveis. Coisas assim, tipo assim. Então, na segunda aula, meu velho, que você aprendeu que quem faz lei é o Congresso Nacional, quando era 9.034, os caras vinham para você e falavam, não, mas a definição está no Tratado de Palermo. Aí você pensava, mas meu professor é uma anta, porque ele falou que quem faz lei é o Congresso Nacional, só que quem está fazendo lei é o Tratado de Palermo. Não, velho, não é. É que os caras querem interpretar o que não existe. Os caras querem inventar. O cara tem, às vezes quando o cara tem uma coisa assim, é psicanálise, velho. Tem que meter um lacan no cara. Porque o cara tem uma ânsia de punir que ele leu o que não está escrito. Ele leu o que não está escrito. Isso acontecia lá no Crimes Hediondos, quando os caras falam, não, mas é vedada a liberdade provisória. Está escrito aqui que é vedada a liberdade provisória, é confiança. Então não pode liberdade provisória. Tá, mas... Aí você, no seu segundo dia de estágio, você aprendeu, olha, você pode fazer uma liberdade provisória sem fiança. Isso é no segundo dia de estágio. No primeiro dia você aprendeu a bater carimbo. No segundo, você aprendeu que a liberdade provisória pode ser com ou sem fiança. Mas o cara lê que não pode, você entendeu? Então, gente, processo penal e psicanálise é uma coisa
que esse eu ainda vou escrever, processo penal e psicanálise, porque os caras têm um problema lacaniano, os caras têm um problema do falo, do Freud, eu não sei o que é, alguma coisa fálica, sei lá. Bicho, os caras têm um problema com a mãe, com o pai, não sei, velho. Mas o cara lê o que não está escrito. Aí, minha gente, aí, meu povo, no parágrafo 2º da 12.850, esta lei se aplica também. É aí que fala em infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional, as organizações terroristas internacionais, eu vou falar mais próximo do microfone para você me ouvir de todo o Brasil. As organizações terroristas internacionais reconhecidas segundo as normas de direito internacional, então aí você fala do terrorismo, aí aquela discussão do terrorismo. Aí aqui tem as condutas, enfim, várias questões, mas eu quero deixar claro para você, indo direto ao capítulo 2, e essa 12.850 você tem que ler bonito, você tem que ler com afinco, com afeto, porque essa aqui merece, Quero ir direto ao capítulo 2, abre aí o capítulo 2 da Lei 12.850 de 2013, abre aí, da investigação e dos meios de obtenção de prova. Da investigação e dos meios de obtenção de prova. Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova. 1. Colaboração premiada. 2. Captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos e acústicos. 3. Ação controlada. 4. Acesso a registros, ligações telefônicas, telemáticas, cadastrais, tal. 5. Interceptação das comunicações telefônicas, nos termos da lei específica, 9296/96. Afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal nos termos da lei específica, lei complementar 105. Infiltração por policiais em atividade de investigação, na forma do artigo 11, agente infiltrado. Escrevi 2 artigos sobre isso, você acha na internet de graça, o que é melhor ainda. Cooperação entre instituições, órgãos federais, distritais, estaduais, compartilhamento de informações de dados, né? Eu vou falar, eu não vou seguir essa ordem, como vocês já perceberam, eu falei primeiro de interceptação, depois da Lei Complementar 105, da quebra de sigilo. Eu vou falar agora da infiltração, do agente infiltrado. O agente infiltrado é bacana falar do agente infiltrado, porque é o seguinte, todo mundo acha, os caras fazem uma lei, o agente infiltrado na Lei 12.850 está entre o artigo 11 e o artigo 14. Está aqui, deixa eu achar aqui. 11. Não, está colaboração, ação controlada. Não está aqui, pô. Essa está aqui, não, é o 10 e o 14. Está aqui, ó, artigo 10, a 14, não é 11, é 10. O que acontece? A gente acredita que a coisa é meio James Bond. Fala, não, o cara é o James Bond, no final do filme ele vai estar num carro... O filme sempre acaba do mesmo jeito, né? Você pode assistir o filme do James Bond, sempre acaba do mesmo jeito. Ele num carro chique, ileso, com uma mulher bonita do lado. Sempre acaba do mesmo jeito. Quem dera que nossos dias fossem todos os dias assim, acabando assim, você chegando na sua casa, tal. Quem dera, seria um espetáculo. Mas não é assim que funciona. Primeira coisa, você definir, você regrar o agente infiltrado do artigo 10 até o artigo 14, em 4 artigos, é uma capacidade de síntese violenta do legislador, né? É uma capacidade de síntese violenta. Até porque, meu caro, primeira coisa que a gente tem que saber, a gente tem que distinguir as coisas. A gente tem que distinguir as coisas. Por quê? Porque as palavras têm significado. Não dá para falar qualquer coisa de qualquer coisa. Você tem que saber o que é o agente infiltrado, o que é o agente encoberto, o que é o agente provocador. O agente infiltrado eu vou falar daqui a pouco, vou definir primeiro esses dois. O agente encoberto. O agente encoberto, para você ter uma noção do que é aquele cara que a gente conhece como o cara que fica na campana. Aquele cara que fica lá, pá, só manjando o movimento. Pá. Manjando o movimento. Tá. Ele é meio samambaia. Ele fica ali parado. Né?
Pá. Assim, e ele não interfere em nada, ele só filma os caras, grava os caras, fica olhando, os caras estão sentados ali, aí ele vai, senta do lado dando uma orelhada nos caras, dando uma de migué, aí fica lá dando orelhada, aí o cara tá falando não sei o que no celular, geralmente isso ocorre em bares muito bem frequentados, né? Aí o policial vai lá, junto, lá, se passa por cliente, aí olha que o cara está escrevendo assim, dá aquela zoiada, Isso é um agente encoberto. É o cara meio samambaia, fica meio na campana, é o cara da campana. O agente provocador, que inclusive Portugal foi condenado no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, Tribunal Europeu de Direitos do Homem, por fazer uso do agente provocador. No caso Teixeira de Castro versus Portugal, que você vai ler isso aí. Então, meu velho, o agente provocador é aquele cara que a gente conhece aqui na nossa tradição como o flagrante preparado. Ou pode ser conhecido também como o agente instigador. Exemplos. Vende uma droga aí pra mim, mano. Vende uma droga aí pra mim. Vende, tá preso. Tá preso. Esse é o agente provocador. Ou tipo, você devia ir lá e matar esse cara, né? O cara vai lá e mata, tá preso, homicídio, esteja preso. Você podia ir lá levar essa droga pros caras lá, né? Leva esse caminhão logo aí, Afinal de contas, o que são 200 quilos de cocaína? Aí você já adianta o serviço, volta mais cedo, pra gente tomar uma cervejinha. Ele não sabe que você é policial, é lógico. Você tá ali junto com ele, ali, tamo junto, aqui na empreitada criminosa, e aí você vira pra ele, você policial vira pra ele e fala, meu velho, já leva esse caminhãozinho aí, 200 quilos, tal, de boa. Vou levar então, adianta o serviço, depois nós tomamos uma gelada, Esse é o agente provocador. Então, meu velho, você tem que distinguir o encoberto do provocador do infiltrado. A lei 12.850/13 prevê o infiltrado. E qual é o agente infiltrado? O agente infiltrado é aquele que é policial, ele é um agente de Estado, que, fazendo uso de um disfarce de documentos falsos, enfim, ele adentra a organização criminosa e estabelece relações de amizade, vira amigo dos caras, toma cerveja com os caras, vai no aniversário do filho dos caras, e ali, tamo junto ali. Ocorre, meu povo, que se vocês olharem a legislação de Portugal, da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos, de Cabo Verde, diz que os crimes cometidos pelo agente infiltrado, esses crimes serão excluídos da sua punibilidade, a sua culpabilidade, enfim. Isso varia de legislação para legislação. No Brasil não fala nada. Então eu te pergunto, você policial, o cara é chefe de uma organização criminosa, na cabeça dele você está aqui, estamos juntos aqui. Ele fala assim, meu velho, vai lá e senta o aço desse cara. Você vai lá e mata. Aí depois vai falar, não, é que eu era agente infiltrado e o cara falou para eu matar. Se eu não tivesse matado, quem ia morrer sou eu. Então só tá... Pode? Pode. Na lei não fala nada sobre isso, por causa da capacidade de síntese do legislador, em 4 artigos querer definir uma coisa que exigiria pelo menos 30. E mesmo assim, daria problema. Então, minha gente, e isso que eu fiz uma distinção aqui, nós estamos aqui no ar-condicionado, tomamos um cafezinho ali, com ou sem açúcar, um chazinho. Então aqui, tudo é mais fácil. Quando você está no ar-condicionado, tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil no ar-condicionado. Na prática, meu velho,
O agente infiltrado, o provocador, o instigador, o encoberto, tudo se mistura. Tudo se mistura na prática. Porque, não tem como, velho. Não tem como você fazer essa divisão cartesiana. Não tem como fazer essa divisão cartesiana. Na prática não vai rolar. Então eu entendo que o agente infiltrado fere os direitos fundamentais do indivíduo investigado, porque ele está produzindo prova contra si, sem nem saber que está produzindo, fere o nemo tenetur de morte e fere o direito fundamental do agente estatal, que também tem a sua dignidade aviltada no momento em que o Estado faz com que ele corra esse risco. Ah, mas ele é obrigado? Não, ele não é obrigado. Ele vai chegar lá para o chefe dele e falar, não, eu quero ser agente infiltrado. Só que tem um detalhe, eu quero contar rápido uma história para vocês. Teve um caso na Argentina, que se você fosse para a Argentina, você está aqui vendo a palestra e tal, aí você fala assim, eu estou afim de jogar um anão pela janela. Afinal de contas, anão nunca morre, ninguém viu enterro de anão. Eu quero jogar um anão pela janela. Aí você pegava um avião aqui em Congonhas e ia para Buenos Aires. Lá tinha uns bares em que eles vestiam os anões de super-herói e você podia ir lá e jogar o anão pela janela. Jogar o anão pela janela. O que aconteceu? O Ministério Público Local entrou com uma ação para proibir isso aí, essa conduta. Os anões chegaram e falaram, é o único emprego que eu arrumo. Eu quero ser jogado pela janela. Eu quero ser jogado pela janela. É o meu emprego. É o anão que voa pela janela. O judiciário entendeu que a dignidade dele era um direito indisponível. Então não cabia a ele escolher ser jogado pela janela ou não ser jogado pela janela. Então, meu amigo, e aí tiveram que parar de jogar os caras pela janela. Mesmo ele querendo ser jogado pela janela. Então, o que eu quero dizer com isso? Mesmo o cara querendo ser agente infiltrado, ele não pode ser agente infiltrado, porque isso fere a dignidade do agente público. Caso ele seja descoberto, ele pode se aposentar, existe essa previsão, ele pode em qualquer tempo, que ele tenha 2 anos de serviço público, ele é agente infiltrado, os caras descobriram, ele pode aposentar, beleza. Só que ele vai ter que viver, além de viver da aposentadoria no país, ele vai ter que mudar de documento, vai ter que mudar de casa, vai ter que morar em outro lugar do país ou do mundo, dependendo da organização criminosa. Seus familiares vão ter que mudar isso também. Ou seja, um meio oculto de prova, um meio oculto de investigação, um agente infiltrado, interfere não só na vida do agente infiltrado, mas na vida do filho dele, da mulher dele, da sogra dele, da mãe dele, todo mundo. Que todo mundo vai ter que mudar, dependendo do que acontecer. Mas aí, né, meu velho, é que, ao meu ver, o Estado tem que garantir a segurança, porque a ninguém é obrigado a atos heróicos, né? É que nem... É o risco da profissão do salva-vidas morrer afogado? É. Só que, se o salva-vidas ver que o mar está impossível dele entrar, ele não tem a obrigação de entrar. Não tem. Não tem. Isso aí é jurisprudência dominante no Tribunal Federal Constitucional Alemão quando fala do garantidor. Isso aí é aqueles exemplos que penalista, ainda mais penalista alemão, tem uns exemplos desgraçados, né? Porque, o pai que entra com 2 filhos no mar e os 2 estão se afogando, mas ele só pode salvar um. E aí? Mas ele é obrigado a salvar os 2. Não, velho, não é obrigado a salvar os 2. Ele vai ter que escolher um, salvar um, e não vai ser processado por ter deixado o outro morrer por omissão de socorro. Não vai. Se o prédio estiver em ruínas pegando fogo, e o bombeiro olhar e falar, velho, não dá para entrar, mas tem 2 pessoas lá dentro. Ele vai deixar as 2 pessoas lá dentro morrer, porque ele não é exigido dele, agente estatal bombeiro, um ato heróico.
Do policial a mesma coisa. Isso é consolidar, isso é consagrado na jurisprudência alemã que influencia o direito penal brasileiro. Isso aí é fato. O cara aqui chegou, falou uma palavra alemão, todo mundo, nossa, o cara é um gênio. Eu fiz 3 anos de alemão, aprendi a contar até 10. 3 anos de alemão, aprendi a contar até 10. Língua é desgraçada. Coisa que eu tenho mais raiva são das crianças alemãs, porque com 4 anos de idade elas falam alemão melhor do que eu. Tenho raiva. Tenho raiva. Sou um psicopata de criança alemã. Então, minha gente, você tem que olhar o artigo 10 a 14 da 12.850, que fala do agente infiltrado, tem as características, pode ser requerido pelo Ministério Público ou pelo delegado, tem que ter, caso requerido pelo Ministério Público, tem que ter o parecer técnico do delegado. Aí eu te pergunto, o MP pede, a gente quer infiltrar um cara, então delega, faz um parecer aí. O delega olha e fala, se eu der um parecer aqui, falando que o cara pode ser infiltrado, essa bomba vai estourar no colo de quem? Se der BO. Se esse cara morrer, se esse cara matar alguém. Por quê? Se o cara morrer, vai ter os caras que vão, pô, mas era risco da profissão. Pô, mas e se numa fuga, o mala fala, meu, você é o piloto aí. E aí, fugindo da polícia, porque vocês concordam comigo, né? Ele ingressa na organização criminosa, os outros policiais não vão saber que ele é agente infiltrado, né? Os caras não vão olhar lá dentro da viatura e falar assim, eu tô vendo aqui pelo chip que nós temos um agente infiltrado naquele outro carro. Ah, entendi. Gente, isso aqui é Brasil, gente. Vocês veem todo dia a Polícia Civil com um policial militar, um trocando tiro com o outro, do trânsito porque eles brigaram porque um fechou o outro. Isso aqui é Brasil, velho. Isso aqui é Brasil, os caras são loucos. Os caras... Meu, no Brasil tudo... Por isso que é difícil. Eu sei que é difícil, eu faço parênteses pra caramba, mas aqui a gente tenta agregar. Que é o seguinte, no Brasil tudo é importado pela metade. 9.099 foi importado dos Estados Unidos pela metade, essa justiça negociada. Delação premiada importada pela metade. Tribunal do Júri, o único tribunal do júri do planeta, onde se condena alguém a 4-3 é no Brasil. Pô, 4-3 dá 54% aí de certeza. 54% não supera uma dúvida razoável de jeito nenhum para condenar alguém no tribunal do júri. 4 condenaram, 3 absolveram, deu maioria, a gente condena. Pô, mas nos Estados Unidos é o melhor país do mundo. Só que nos Estados Unidos, por exemplo, o júri americano, se não tiver unanimidade, não se condena. São 12 jurados. Se um falar que absolve os 11 e condena, o cara está absolvido. Sabia disso? Isso aí os caras não falaram para você. No júri francês, são 11 jurados. São 12 jurados. Precisa de no mínimo 9 para condenação. 9. Tá, e se 7 votar para condenar e 5 para absolver? O cara está absolvido. Porque precisa de no mínimo 9 para condenar. Então o único lugar do planeta onde se condena alguém por maioria simples no tribunal do júri é o Brasil. Por quê? Porque os caras importaram as coisas pela metade. No Brasil é tudo pela metade. E aí depois o professor fica puto e ninguém sabe por quê. Fala, não, o cara tá ficando louco, tá estudando muito. Não, velho, não é que eu tô estudando muito, é os caras que estão estudando pouco. É isso. Então, gente, você vai dar uma olhadinha nisso aí depois no agente infiltrado. Tem aqui a ação controlada, enfim, acho que é interessante dar uma olhada na ação controlada, mas eu quero falar daquilo que é a vedete da prova de hoje. É a vedete das provas de hoje, que é a colaboração premiada, meu amigo. A colaboração premiada, meus caros, que antes era chamada de delação premiada, só que como vocês sabem, o advogado ele sempre promove um trocadilho infame, ele sempre faz um gracejo para dar um desequilíbrio. Sempre faz. Sempre faz. O advogado, muitas vezes, parece a seleção argentina da década de 80 e 90. Ele dá aquela provocada, aquela coisa meio canídia. Ele dá uma provocada. Aí, por conta dos nossos colegas, que têm total razão, não obstante a provocação engraçada, a delação premiada, muitos falavam que era a traição premiada. Não, mas é a traição premiada. É a traição, traição premiada, tal.
E aí o legislador achou por bem mudar o nome para colaboração premiada, até porque esse negócio de delatar é algo feio. Você que tem irmão, você sabe desse negócio. Você e seu irmão aprontam. Existe um pacto entre vocês que nenhum vai entregar o outro para a mãe. Não vai entregar. Porque se você entregar, você vai sofrer represálias nunca mais vistas na dignidade humana da história. Você vai sofrer tortura física e psicológica, degredo, exclusão, fome, sede, falta de banho. Você vai sofrer isso porque você entregou o seu irmão. E você vai sofrer todo tipo de aviltações na sua dignidade. E aí o cara pensou, não, delação está muito mal isso. Agora, colaboração é bonito. A bondade dos bons, né? Colaboração é bacana, porque aquele que colabora ajuda para o desenvolvimento da nossa cidadania, o seu irmão que colabora com você no dever de casa. Então, meu velho, se o cara acusou o outro falsamente, olha o elemento subjetivo do tipo, sabendo que a acusação é falsa, no âmbito de uma delação, artigo 19 do 250, não é crime de calúnia. E você vai acertar a questão e vai correr para o abraço. E no dia que você vir receber a sua carteira da OAB, a gente tira a foto junto, tamo junto. Meus velhos, estou à disposição, Facebook, tamo aí. Muito obrigado pela atenção de todos, um grande prazer estar aqui com vocês. Até a próxima, um grande abraço. Obrigado, gente. Obrigado.